Nesse café de agora, a gente vai trazer um olhar para quando começa a pilotagem pela decisão do reserva. É o golinho de agora. Tudo isso que está sendo dito aqui, pessoal, está sendo resultado ao mesmo tempo do aprendizado que eu venho colhendo. Eu sou um grande aprendiz desse tema, por exemplo. Como o ser humano opta, decide conscientemente pelo uso do reserva em situações de emergência. E isso acontece dentro de um curso de segurança. Mas ali a gente tem digamos assim, um ambiente preparado para falar disso, para preparar a psique humana para isso, para tudo ser, digamos assim, contornado de uma forma clara. Não é? O problema é quando tudo isso fica nebuloso no dia a dia de voo. Então, assim, dentro de um curso de segurança, a gente tem, de certa forma, algum controle sobre esse discernimento, sobre esse entendimento. Toda uma preparação é feita. Quando o tal reserva acontece de uma forma solta, em qualquer fim de semana de voo, em qualquer rampa de voo, não só no Brasil, mas no mundo, a gente ouve muito comentário, muita nebulosidade ao mesmo tempo, porque não há discernimento, é uma confusão geral. Então, muita gente simplesmente acredita que quando precisar lançar o reserva, vai ter clareza, vai ter discernimento. E esse gole de café agora é para falar disso, dessa clareza, desse discernimento. A gente ouve muitos por aí falando, vídeos, distribuindo digamos assim, essas dicas, quando precisar lançar, quando você tiver em dúvida, quando você tiver com algum problema, tiver em dúvida, está com problema, se perdeu o controle, jogue o reserva. Ok, não parece absurdo olhando por essa perspectiva, Estou em dúvida, se eu estou controlando, estou sem controle e tal, a casa caiu, joga o reserva. Mas quando a gente aborda o reserva dessa forma, como cada um vai entender estar em dúvida, estar sem controle, para então decidir jogar o reserva? A gente fala disso nos cursos de segurança. Essa é uma forma extremamente perigosa de falar do tema reserva. Imaginem, pessoal, um ser humano bem no comecinho da jornada de voo, ele não sabe nada. Então, tudo é dúvida para ele. Tudo ainda é pouquíssimo controle para esse ser humano. Então, imagina um ser humano ouviu essa instrução, perdeu o controle, está em dúvida, joga o reserva. Imagina ele voando no comecinho da sua jornada ainda, cheio de dúvidas, ainda muito carente de controles. Está voando lá, no começo da sua jornada, em cima de uma cidade, por exemplo. A gente sabe que voar sobre cidades não é permitido, mas enfim, está lá, acontece. Em cima de uma área civilizada, tem casas, ou eventualmente não tem, mas é cheio de pedra, ou tem fios. É uma situação onde assim, a pior coisa que teria para ser feita ali é jogar o reserva por bobagem. Então imagina um ser humano que está voando nessas circunstâncias, o parapente balançou, alguma coisa assim, e ele se sentiu, mas não tem nada de grave acontecendo. E ele se sentiu não no controle da coisa, ele ficou em dúvida, e só por conta da vela ter feito ali um movimento que aparentemente, para quem está vivendo pela primeira vez, vê aquilo como um fantasma. A gente incrementa aquela coisa como se fosse um terror. E depois você vai ver, eventualmente, se alguém filmou o que aconteceu, você vai ver que nem balançou direito o parapente. Mas um ser humano, quando ele está nesse começo de relação com o esporte, imagina um ser humano, por qualquer coisa, por qualquer dúvida, por qualquer situação de se sentir na falta do controle,
puxa, eu vou jogar o reserva porque me falaram que se eu passar por isso eu jogo o reserva e o reserva vai me resolver o problema, né? Claro que eu estou forçando um pouco, né, caricaturizando a questão do uso do reserva de uma forma tão subjetiva, tão aleatória, para a gente ter um entendimento que não é por aí, né, pessoal? E aí imagine esse piloto, então, jogou o reserva, vai descer de reserva em cima de um lugar complicado, por exemplo, no meio de casas, fios, construções, tal. Era caso de jogar o reserva? Né? Aí a gente percebe que assim não é simplesmente porque perdeu o controle e vai jogar o reserva, porque esse piloto novato ele se sentiu sem controle, percebem? Então esse exemplo, claro, é um pouco forçado, mas é só para começar, para a gente começar a ver que não dá para a gente tratar o reserva de uma forma tão sem objetividade. A gente vai agora nos próximos cafés começar a trazer objetividade. Peraí, deixa eu entender exatamente, para não ter dúvida nenhuma. Preciso acionar o reserva nessa circunstância. A gente vai falar disso nos vídeos que seguem, vai trazer um olhar atento para isso, para trazer a maior objetividade possível para o tema reserva. Porque o tema reserva, gente, ele ainda, né, ele está mais espalhado numa espécie de um limbo, cheio de mal-entendidos, suscetíveis de mal-entendidos. A gente ouve coisas diferentes. As pessoas que chegam para fazer o curso de segurança, pessoal, contam coisas diferentes. Ah, eu aprendi assim, eu aprendi assado, eu vi lá que era assim, o outro falou que era assado, tal. Então, assim, a gente tem uma coleção de formas tão distintas de entender o reserva, desde a decisão desde tomar a decisão de jogar o reserva, a gente tem formas tão distintas por aí, tão não claras, que esse assunto merece bastante atenção. Nos cursos de segurança a gente fala bastante disso, mas ali é diferente, porque é um ambiente onde a gente tem contorno, a gente tem feedback do lado de lá, a gente tem as situações que preparam o lado de lá, inclusive, para que ele comece a ter um entendimento vivencial, né? A pessoa, para entender algumas coisas, inclusive que envolvem o reserva, ela também precisa passar por algumas vivências. Senão, fica só no âmbito intelectual, teórico, né? Tudo bem, a gente começa por aí, mas sem algumas experiências práticas, sem algumas vivências, a gente fica sem subsídio sensorial, de experiência de vida, de experiência de voo, inclusive para optar de uma forma mais lúcida, mais coerente pelo reserva. Seguimos aí os próximos cafés falando disso.